Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema relacionado a acabamentos, que eu gosto muito. Especificamente eu queria falar sobre acabamentos que não tem aqui no Brasil para comprar, ou então são difíceis de serem encontrados. Especificamente hoje vou falar sobre o Chalk Paint, que é a tinta à base de gesso, ou misturada com gesso, e o selador acrílico, a cera acrílica, que geralmente faz o acabamento dessa Chalk Paint. Então, falando da tinta, muito comum no exterior, esse tipo de pintura basicamente é a tinta, o esmalte sintético misturado com gesso, mais ou menos isso. Porém, a gente pode fazer isso aqui, né? Mas quando vem pronto, o acabamento é muito superior, porque a mistura é mais homogênea e talvez a qualidade do gesso que se põe, né, seja bem melhor e mais específico para essa finalidade. Então, qual que é o lance aí dessa pintura? É a aderência que ela faz, né, nas superfícies lisas. Então, é muito fácil trabalhar com ela. Além de ser diluída em água, ela tem uma aderência boa em qualquer superfície. Por quê? Porque o gesso vai formar uma camada dessa tinta, ajudar a formar uma camada, tanto para aderir quanto para não penetrar muito. Então ela pode ser usada tanto em madeira crua, como essa por exemplo, né? E ela rende muito, já vem pronta, né? E ela, numa passada, numa madeira crua como essa, já é o suficiente, porque ela forma uma película grossa, é uma tinta mais grossa, tá? Vem em todas as cores, né? Então a gente não precisa ficar fazendo como aqui no Brasil. E o acabamento final dela, depois de seco, é mais ou menos parecido com a textura quando a gente passa esmalte sintético. O látex, né? O látex, que fica que ela não fica lisa, igual brilhante, igual por exemplo o esmalte sintético à base de solvente. Ele fica aquela textura de pintura de parede, tá bom? Látex, depois que seca. A secagem é rápida. E então assim, já pintei em cima da madeira crua. A gente pode pintar em cima de uma superfície lisa, como MDF com laminado, também ela cobre quase que imediatamente. E, inclusive, dá para pintar móveis com verniz, que é a coisa que é mais difícil de pintar, porque não adere, a tinta não adere ao verniz, e essa aqui tem uma boa aderência, tá? Então é muito bacana, isso é muito usado lá fora do Brasil, tá? Não sei porque que no Brasil não tem. Então assim, isso aqui seria um vídeo mais assim para as pessoas que poderiam, quanto mais gente começar a pedir ou começar a usar esse tipo de pintura, mais fácil as lojas começarem a ter esse tipo de material, né, para venda. Não inclusive o preço dessa tinta lá é o mesmo de qualquer outra tinta, tá? Então você vê, ó, em cima de um laminado. Já pintamos móveis envernizados aqui na minha casa, então lá a pintura está excelente, sem ter que passar fundo, sem ter que lixar. Eles usam até um pincel desse aqui, ó, que parece uma brocha, né? Ela vem, por quê? Para poder realmente a quantidade de tinta tem que ser abundante na hora da pintura com esse tipo de tinta, tá? Bom, aí outra coisa que eu gosto muito é o acabamento com a cera, né, que é própria para dar o acabamento sobre essa pintura do Chalk Paint. Porém, eu gosto mais nela na madeira crua, tá? Então isso aqui é uma cera seladora, que está escrito aqui a tradução, né, cera seladora acrílica. Qual que é o lance dessa cera? Então, como ela é feita para passar em cima da tinta, então ela é totalmente incolor. Então ela não pode dar nenhuma alteração na cor, na tonalidade, porque senão estraga a pintura. Então ela é totalmente incolor. E quando a gente passa,
é o acabamento que menos dá alteração na cor da madeira. Então, para quando a gente quer deixar a madeira rústica, como essa aqui, por exemplo, é a judiação. Se a gente passar qualquer outro tipo de acabamento aqui, vai ficar mais escura. Tudo bem, fica bonito, mas já não dá aquele acabamento rústico, como se não tivesse nada aqui em cima. Então, o que mais dá acabamento, parecendo que não está acabado, é esse material aqui. Pelo menos é o que eu vi até hoje. Então, por exemplo, uma madeira igual essa aqui, que a gente queira deixar essas imperfeições aqui, nada melhor que essa serinha aqui, que é da Valspar, né? E vou mostrar para vocês como que ela super fácil de passar, porque ela parece um creme, ó. E na hora que passa, ela dá aquele acabamento como se tivesse molhado. Aí você acha que vai ficar desse jeito, mas não fica. Depois que ela seca, dá a impressão que não passou nada. Só que ela vai estar fazendo uma camada, ela vai estar formando uma camada seladora e hidrorrepelente, ou seja, está protegendo a madeira com aspecto de totalmente rústico, entendeu? Entenderam? Então, ó, você viu? Na hora que eu acabei de passar, dá a impressão que vai ficar ruim, não vai ficar bom. Depois que seca, parece que não passou nada. Aí eu vou mostrar as imagens, por exemplo, de uma mesinha que eu fiz, o antes e depois, você não vê, parece que não passou nada. Então é mais aí uma ferramenta pra gente, né, que gosta de fazer isso, quem trabalha com artesanato também, para manter aí a originalidade da madeira sem deixar ela desprotegida, tá bom? Então, esse é o meu recadinho hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente.